Isso mesmo, pessoal. O assunto hoje aqui é sério, né, Léo? Saúde, vamos falar sobre um tema muito importante, né, Breno? Muito. Saúde, no geral, é muito importante, mas nós vamos falar de uma questão que mexe mesmo, né? Porque é cabeça e pescoço. Ou Isso. pescoço e cabeça. Como é que é? Como é que é a ordem? Não tem ordem, né? Mas nós vamos saber agora, porque o nosso convidado dessa semana é o Dr. Daniel Porto, Opa. cirurgião de cabeça e pescoço. Durante o decorrer aí do programa, a gente vai estar apresentando ele. Gente, ele vai falar, além desse assunto, nós vamos falar também sobre o Setembro Amarelo, que está acabando, né? Exatamente. Dr. Daniel Porto, seja bem-vindo ao programa Viver Goiás. Boa noite a todos vocês, tudo bem? Estou aqui hoje, né, para poder falar um pouquinho aí da cirurgia de cabeça e pescoço. Muitas pessoas nem sabem que existe essa especialidade, né? Verdade. Você falou, né, pescoço-cabeça ou cabeça-pescoço. Normalmente fala-se cabeça e pescoço. Cabeça né? e pescoço. Cabeça Aí não e tem uma pescoço. ordem, né? Porque geralmente o pescoço está aqui primeiro, sustentando. É uma especialidade, né, reconhecida, né, no CRM, que trata basicamente os cânceres dessa região, né? Câncer de cabeça e pescoço. E poucas pessoas conhecem, né, e sabem como se prevenir e sabem que essa especialidade existe e que pode procurar-nos. E as pessoas que conhecem têm um certo receio, falou que é nesse sentido no geral, falou que é um câncer e tal, mas já tem esse receio. Mas quando envolve cabeça e pescoço, as coisas parecem que são mais assustadoras. Porque também lembra a questão da tireoide, que a tireoide não é algo vamos falar a verdade, que é muito comum, né? As pessoas terem, tô com tireoide, tem a questão assim, por exemplo, minha avó teve problema sério de tireoide, a irmã dela também teve, mas isso há um tempo atrás. Mas todo mundo tinha um médico dentro de casa e todo mundo ainda tem. Principalmente aqui no estado de Goiás, nós temos um médico. Tireoide? Toma erva tal. Não, tireoide é simples, tireoide passa. Qual que é a gravidade dessa questão? Vamos já começar a falar nessa questão da tireoide. Primeiro, é muito importante que você falou, a gente diferenciar, né, os problemas da tireoide com câncer de tireoide. Existem pessoas que elas vão ter, né, um mau funcionamento da tireoide. Sim. E a tireoide é uma glândula que ela é responsável pelo nosso metabolismo. O nosso organismo funciona com a tireoide funcionando. Não Então, é coisa à toa, igual muita gente fala. A gente não vive sem a tireoide ou sem o hormônio que ela produz. Né? Ela é fundamental para o nosso organismo, né, continuar trabalhando aí. Então, quando a gente tem, né, uma deficiência desse hormônio, a gente tem o hipotireoidismo, né, que é uma doença da tireoide. Ou se a gente tem uma produção exacerbada desse hormônio, a gente tem o hipertireoidismo. Mas isso não tem relação com o câncer da tireoide. A maioria das vezes, né, a pessoa pode ter qualquer problema da tireoide e não ter nódulos na tireoide. Tá? E nós vamos ver que os nódulos da tireoide, graças a Deus, na sua grande maioria, são benignos. Mas existem 5% desses nódulos na tireoide que podem ser câncer. É onde a gente deve concentrar nossa atenção. Mas entra na questão cabeça e pescoço. Com certeza. Né? É o câncer mais comum na região de cabeça e pescoço, é o câncer da tireoide. Eu lembro que quando eu era criança, eu via muitas pessoas, aqui no estado de Goiás mesmo, no interior principalmente, era muito comum você ver as pessoas com aquele papo, né? Grande, tinha gente que tinha grandão, tinha uns que era de pendurado e tal. Inclusive a minha vovó que faleceu, ela teve por muito tempo, ela veio para Goiânia, era muito complicado o tratamento pela locomoção. Mas fez no Araújo Jorge, fez um tratamento à base de iodo e tudo mais. Porém, isso melhorou e tal, era tireoide, tirou tudo, fez a cirurgia, mas tempos depois ela desenvolveu um câncer. Não especificamente na tireoide, mas esse câncer, pelo que falaram, ele foi em função do problema que ela teve no passado em função da tireoide. Muito interessante você falar sobre isso, porque graças a Deus, mais uma vez eu digo, hoje praticamente não existe mais esse bócio, né, que era tão comum antigamente, que era o bócio pela deficiência de iodo. Né? De alguns anos atrás, esse inclusive foi uma determinação do governo, começou-se a adicionar iodo no sal. Hoje a gente vê que o sal de cozinha, o sal utilizado no tempero, é o sal iodado, justamente para prevenir o bócio por deficiência de iodo. Então hoje, não vemos mais esse bócio por falta de iodo, aquele bócio volumoso. Lógico que existem os bócios, mas por outro motivo. A grande maioria das vezes é pela proliferação de nódulos, né, que na grande maioria das vezes
vão ser benignos nesses casos. Isso é hereditário? Eu não estou Sim. deixando você falar, né? Não. Agora eu vou embora. Fica à vontade. Mas sim, a doença da tireoide, né, tanto a benigna como a maligna, tem um componente hereditário, sim. E segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, os tumores de cabeça e pescoço são mais frequentes em homens na faixa dos 60 anos de idade, representando o segundo tipo da doença com maior incidência na população masculina e o quinto mais comum entre mulheres. Eu li essa estimativa que era para ter lido no início, mas o Léo já foi e não deixou. Gente, aqui a gente não perde tempo, não. Tá na dúvida, a gente conversa. Doutor, e quais são os tumores que estão agrupados como cânceres de cabeça e pescoço? Então, os cânceres de cabeça e pescoço são os cânceres que envolvem, né, as principais glândulas dessa região, como a tireoide, tá? A parótide das glândulas salivares e também estruturas como a laringe, né, o câncer de boca, o câncer de língua, né, os tumores de pele que envolvem toda essa região, os tumores de nariz, tumor de olho, tá certo? E quando você fala sobre essa estimativa do INCA, sobre os homens serem os mais acometidos, a gente está levando em consideração, de forma geral, todos os cânceres que acometem a região de cabeça e pescoço. Mas dentre os cânceres que acometem a região de cabeça e pescoço, o mais prevalente, o mais frequente é o câncer de tireoide, que acomete até 3 vezes mais mulheres do que homens. Sim. Complicado. E tem um alto índice de mortalidade. Por quê? Não de tireoide, Sim. tá? Os outros tipos de câncer, né, na verdade, quando diagnosticados precocemente, têm um bom prognóstico, né? O grande problema no nosso país é que muitas pessoas deixam, né, para depois. E quando são diagnosticados, já são quadros mais avançados, que acabam que têm o pior prognóstico. O pior prognóstico é aquele que, né, que tem mais uma dificuldade de tratamento, dificuldade de cura. Mas o câncer de tireoide, principalmente diagnosticado cedo, tem um excelente prognóstico. A gente tem altos índices de cura, né, tomando o tratamento correto. Doutor, e se tratando de prevenção? Bom, eu senti um arranhão na minha garganta, eu sinto algum carocinho e tal. Qual que é o primeiro sintoma? Como é que é? Muito importante, porque nós temos vários tipos, né, de tumores ou câncer de cabeça e pescoço, como nós falamos anteriormente. Então, cada um deles vai dar um sintoma específico, né? Em relação à boca, é sempre importante a gente estar atento a feridas que não cicatrizam na região da boca, que parecem aftas, tá? Essas lesões que sangram, né, devem ser, né, investigadas. No caso da voz, aquela pessoa que evolui com uma rouquidão por mais de 3 semanas, dificuldade para engolir, dor para engolir, tudo isso chama-nos atenção e pode ser sintomas de câncer na orofaringe ou na laringe. Na tireoide, infelizmente, na grande maioria das vezes, esses tumores não dão muitos sintomas. Tá? O que a gente pode perceber é uma nodulação na tireoide, né, um aumento de volume no pescoço, que já pode nos indicar um câncer de tireoide. Mas a gente descobre isso, na grande maioria das vezes, através do ultrassom de tireoide. Então, na grande maioria das vezes, os pacientes descobrem acidentalmente, tá, quando vai se fazer um exame de ultrassom de tireoide. Bacana. Léo, nós precisamos ir para um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, pode ser? Pode ser. Voltamos já. Quase que pirei, Goiás é bom demais. O primeiro turno das eleições 2022 acontece no dia 2 de outubro e um eventual segundo turno será realizado no dia 30 de outubro, respectivamente primeiro e último domingo do mês. A votação será das 8 às 17 horas em todo o país, obedecendo ao horário de Brasília. Como votar nas eleições 2022? 5 cargos estão na disputa nas eleições: deputado federal, estadual ou distrital, no caso de Brasília, senador, governador e presidente da República. As opções na urna serão mostradas exatamente nesta ordem, para a escolha do eleitor, que deve digitar um número e conferir o nome e a fotografia da candidata ou do candidato, e aguardar 1 segundo antes de confirmar o voto. Em caso de segundo turno, o eleitorado votará apenas para os cargos de governador e ou presidente da República. Na cabine da votação, não é permitido o uso de aparelho celular, fotográfico, de filmagem ou de qualquer outro tipo que viole o sigilo do voto. O eleitor deve deixar o equipamento com o mesário antes de votar.
Comida saborosa 24 horas por dia. O Simbora Restaurante do Lima é referência em comida caseira. Está na lista dos melhores restaurantes da cidade, além de salvar a noite e a madrugada da galera que sai com fome da balada. Servindo refeições caseiras comuns no prato de todo brasileiro, o restaurante conquistou o paladar dos clientes. Avenida C4, Jardim América, Goiânia, 62 388 3131. Lojas Virgínia Arruda, apresentando para você a maleta do revendedor, onde você tem aqui uma oportunidade de revender peças em semijoia e prata. Nossa semijoia com 1 ano de garantia e prata com garantia vitalícia. Chame agora mesmo no nosso WhatsApp ou entre no nosso site que está aqui embaixo e seja um revendedor das Lojas Virgínia Arruda, a loja que ama você. Mais 2, meu chapa! Opa, é pra já. Valeu, meu chapa! Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro! Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Tô na dúvida, precisa de biometria para votar em 2022? Olha, quem já teve a biometria coletada pela Justiça Eleitoral poderá utilizar as digitais como forma de identificação no dia da eleição. No entanto, eleitores e eleitoras que ainda não realizaram o cadastro biométrico não precisam se preocupar. Todas as pessoas que tiverem com título regular poderão votar normalmente, mesmo que não tenha biometria coletada pela Justiça Eleitoral. Para votar, a pessoa deve apresentar um documento oficial com foto ou o e-título, que é o título eleitor em meio ao digital. Se estiver sem foto, é necessário apresentar um documento oficial com foto. Não é obrigatório apresentar o título de eleitor para votar. Conectar pessoas a destinos, hotéis, voos e pacotes de viagem. Viver Goiás Turismo. WhatsApp 62 99839 9392. Uma plataforma inovadora. Faça tudo online. Instagram, @Viver Goiás Turismo. Viaje conosco para seu próximo destino. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Voltamos com o programa Viver Goiás. Léo, o doutor Daniel tá tirando cada dúvida importante, né? Muito importante, Breno. Gente, vale muito a pena a gente se cuidar, né? Ter esse lance de prevenção. Prevenir é o melhor remédio. Mas nós não concluímos ainda essa matéria maravilhosa, né? E nós convidamos ele, porque a partir do próximo domingo, ele vem toda semana com dicas importantíssimas aqui no programa Viver Goiás. Gente, você não pode perder o programa. Chama a família, chama os amigos. Fala para assistir aí pela TV Capital 32.1. Se não conseguir assistir no horário, entra no nosso YouTube aí também. Não tem desculpa, gente. Entra no YouTube, tá lá o tempo inteiro. E vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar. Você tá com dúvida? Você tem alguma pergunta pro doutor Daniel? Manda brasa para nós que nós vamos passar para ele e ele vai responder aqui no programa Viver Goiás. Isso aí, só mandar aqui via WhatsApp ou pelas nossas redes sociais e ele vai responder. Exatamente. Léo, e vamos embora continuar com essa entrevista? Bora, bora. Isso aí, voltamos aqui para continuar nossa entrevista com o Dr. Daniel Porto. Léo, e vale lembrar que ele atualmente está como cirurgião em pescoço, da cabeça e pescoço, olha eu falando pescoço e cabeça, lá no Hospital Santa Helena, em Goiânia, né? Isso mesmo, né, doutor? Isso mesmo. Aqui em Goiânia eu atendo como cirurgião de cabeça e pescoço, lá no Hospital Santa Helena, tá? Faço consultas e cirurgias lá, onde eu também sou coordenador da clínica médica. Bacana. E o doutor Galã? Galã, né? Galã do cinema. Rapaz, muito obrigado. Lembra o Superman? Ó, a audiência subiu. Obrigado, a cara daquele ator do Superman. Gente, é até ruim entrevistar gente bonita, né? Ele fica assim, ó. Tem que ficar escondido. Mas acaba que a gente fica bonito também, né? Porque aí vai fica, pegando. Não, pô, assim, sorte que eles é engraçadinho, né? Porque o doutor é bonito. Né? Muito obrigado. Inclusive o doutor Daniel, a partir do próximo domingo, estreia aqui no programa Viver Goiás com um quadro de dicas de saúde, né, doutor? Bacana. Com certeza. Vamos falar aí sobre medicina e saúde, né? Vamos dar enfoque aí, né, nos temas importantes, né, onde
todos devem estar atentos em prevenção. Espero poder contribuir aí. E vocês tiverem dúvidas, tiverem assuntos interessantes, mandem para nós, né? É isso aí, gente. Aproveita, manda aqui pro programa Viver Goiás. Nós fizemos esse convite pro Dr. Daniel, porque são temas importantíssimos. Super importantes. E às vezes a gente, por falta de esclarecimento, a gente não procura um médico, sente uma dorzinha, você vai lá e toma uma nimesulida, aí passa, depois volta novamente. Então, esse foi o convite para o Dr. Daniel. O mal do mundo nos é a ajude. nimesulida. Doutor, agora já que ele falou da nimesulida, vamos falar o seguinte. Nós temos uma facilidade gigante da gente ir na farmácia, ir no Google primeiro, pesquisa, e depois corre na farmácia, que lá que a gente compra remédio sim. E sempre tem um chegadinho que fala, esse não pode, mas me vende aí. Quais são os perigos dessa causa? É muito arriscado, né? Porque nem sempre aquele sintoma que você digitou no Google é aquilo que você lê, né? Existe, né, uma necessidade de uma avaliação médica como um todo, né? Um quadro clínico, né? Fazer uma história clínica de quanto tempo vem esses sintomas, está associado a alguma coisa ou outra, para que a medicação seja adequada. Porque, às vezes, além de você não estar tomando a medicação que vai resolver o seu problema, ela pode mascarar esse problema e acabar piorando o quadro clínico do paciente. Então, medicação só com prescrição médica. Mas esses comunzinhos que a gente toma, dipirona, nimesulida, porque eu conheço pessoas, por exemplo, né, que é 3, 4 por dia. Esses que a gente chama de sintomáticos são remédios para dor de cabeça, para náusea, né? Provavelmente já foram indicados por um médico uma certa vez, né? Olha, em casos de dor, toma esse analgésico, né? Tanto que existem remédios que nós compramos sem receita. Sim. Mas na persistência dos sintomas, o médico deve ser consultado. Mas também não deve tomar tanto, né? Com certeza, né? Tudo isso gera problema. Nem cerveja não pode tomar demais, gente, pelo amor de Deus. Mas, doutor, acontece eu não vou comentar, não. Acontece de muitas pessoas chegarem, principalmente no seu consultório, lógico, que já falam assim, doutor, estou sentindo isso, mas eu acho que é isso, aquilo outro. Porque a gente só procura realmente quando a gente está com um problema que está realmente nos debilitando. Acontece muito. Depois do Google, a gente fala que tem o Dr. Google, né? As pessoas já chegam munidas de informação para a gente no consultório. Né? De certa forma é bom, porque a gente consegue tirar todas as dúvidas da pessoa, mas muitas das vezes ela chega, né, com uma ideia deturpada do que ela tem, ela chega, às vezes é um problema pequeno e ela chega achando que vai morrer. Tá? Então a gente orienta, né? Vá primeiro no médico, entendeu? Deixa o médico te explicar, te tranquilizar, depois você pesquisa. Eu já morri várias vezes. Eu já cheguei lá, doutor, eu tô assim, sem assado, eu acho que eu já tô com isso. Calma, peraí, vamos ver o que é. Mas você não regula da cabeça, não. Você precisa procurar um psicólogo. Cara, eu precisava ser médico. Doutor, mas fala-se muito que uma das maiores causas do câncer de boca é o tabagismo. Sem dúvidas, tá? Um dos principais fatores de risco para o câncer, né? Principalmente quando a gente fala em câncer de boca, câncer de garganta, que é o câncer de laringe, é o tabagismo, tá? Ele muito carcinógeno, que a gente chama, que é um agente carcinógeno, aquele que causa câncer, principalmente quando relacionado ao álcool, tá? Lógico que temos aí, quando a gente fala em câncer de pele, a exposição ao sol, mas a grande maioria dos cânceres de cabeça e pescoço são causados pelo tabagismo. E o álcool? O álcool, ele tem um sinergismo. O que é isso? Ele não, diretamente, ele não vai causar o câncer, mas em associação com o tabagismo, ele aumenta em até 30 vezes a chance do câncer. Entendi. Nossa, presta atenção, galera do boteco, né? Então, precisando fazer um diagnóstico. Com certeza. Doutor, e vamos falar um pouquinho aqui sobre o Setembro Amarelo, que é esse mês que está dedicado aí à saúde mental, à prevenção do suicídio. Vocês também, como o senhor como cirurgião de cabeça e pescoço, também auxilia nessa questão? Sem dúvida. Eu acho que todos nós médicos, né, temos que nos priorizar e também preocupar com a saúde mental do paciente, né? Esses meses, né, de cores, né, que a gente tem ao longo do ano vieram justamente para trazer conscientização e trazer um foco para doenças importantes, né? O suicídio, né, deve ser, né, prevenido com uma melhora da saúde mental. Então, esse mês de setembro é muito importante, principalmente na área oncológica, né? Quando a gente traz notícias que não são agradáveis, não é o que a pessoa, o paciente gostaria de ouvir, isso muitas das vezes leva a uma depressão no paciente, que pode, infelizmente, né,
é levar para casos drásticos. Então, a saúde mental é fundamental em qualquer área da medicina e principalmente na área oncológica. E tem uma preparação, doutor, por exemplo, quando a pessoa é diagnosticada, infelizmente, né, acontece, quando a pessoa passa por um diagnóstico que, óbvio que ninguém quer, mas tem uma preparação para essa pessoa? Sim, a gente tem que ter um feeling, né? A gente tem que saber, a gente tem que ser humano nessa hora, né? Eu acho que todo bom médico, antes de mais nada, ele tem que ser humano. Ele tem que saber ouvir o paciente, saber dar as notícias, tanto para o paciente como para a família, tá certo? E também, hoje em dia, a gente tem o que a gente chama de equipe multidisciplinar. Sim. O médico não trabalha sozinho, ele precisa da psicóloga, ele precisa da enfermeira, ele precisa do fisioterapeuta e a gente precisa encaminhar um paciente, às vezes, para uma avaliação psicológica, tá certo? Porque o paciente com depressão, ele às vezes não vai aderir ao tratamento que a gente precisa. Doutor, eu tenho uma dúvida aqui, nós estamos quase terminando nosso tempo aqui, mas ele vai estar com a gente todos os domingos aqui no programa Viver Goiás, mas é que está tendo muita gente com AVC, derrame, faz parte também, o senhor que cuida dessa parte, quando uma pessoa tem um AVC, um derrame, o que leva a pessoa a ter essas doenças? Excelente pergunta, porque é uma dúvida muito comum, né? É a confusão entre o cirurgião de cabeça e pescoço e o neurocirurgião ou neurologista, né? São 3 especialidades distintas, né? Que cuidam desta região, digamos assim. O neurologista, que é o clínico, que vai cuidar aí, né, do tratamento, às vezes de um AVC isquêmico, de uma cefaleia, de uma enxaqueca, de doenças crônicas neurológicas. O neurocirurgião, que vai agir diretamente, né, no cérebro, tá? São os tumores que são dentro da cabeça, os AVCs hemorrágicos, que têm necessidade de abordagem cirúrgica, os aneurismas. E o cirurgião de cabeça e pescoço, que é essencialmente um cirurgião oncológico, que vai trabalhar com câncer. Eu brinco que o cirurgião de cabeça e pescoço é o que está fora do crânio, é do cabeça e pescoço. O que está dentro do crânio é do neurocirurgião. Entendi. São dúvidas e muitas dúvidas. O programa precisava ter, assim, 3 horas para a gente estar conversando para falar sobre esse assunto, né? Com certeza. Mas não vai faltar oportunidade. Mas ele vai estar com a gente aqui vai todo estar domingo. Com a gente, mas ele também vai voltar para a gente falar de Vamos sim. Vamos marcar com ele para vir, para ficar aqui novamente com a gente para falar outros temas. E, Léo, é importante falar para o pessoal de casa também que tiver alguma dúvida, o nosso WhatsApp está aqui na telinha, o WhatsApp do programa, 6232473647. Pode mandar essas dúvidas, que o doutor Daniel vai estar respondendo aqui para a gente, ou pode mandar aí para nossas redes sociais e para as redes sociais do doutor também, né? Com certeza. Né? Podem me seguir lá, doutor.daniel.porto, e mandar as suas dúvidas. É isso aí. Muito obrigado. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Viver Goiás. Seja bem-vindo à família Viver Goiás aí e estamos de portas abertas sempre. Eu que agradeço aí a confiança. Obrigadão. Obrigado. Vamos para o intervalo? Bora. Fique ligadinhos aí, que tem muita coisa aqui no programa Viver Goiás. Voltamos já.